Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. A cada episódio nós falamos de assuntos ligados a empresas, para ajudar na gestão, na operação da empresa e decisões que os empresários precisam tomar. Nós continuaremos no episódio de hoje falando da reforma tributária e os seus impactos para as empresas e o conhecimento que é necessário ao empresário nesta hora a respeito deste assunto que é tão relevante, que não é apenas uma mudança de tributos, como já falamos, mas vai impactar certamente na formação do seu preço, na gestão do seu negócio, na relação com seus clientes e na relação com seus fornecedores e muito mais dentro da gestão do negócio. A reforma tributária muda e muda muito todos os negócios, desde serviços, indústrias e comércio. E para continuar nesse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Rafael Pecli Barcelos, é um advogado, especialista no assunto direito tributário e que tem ensinado as empresas nesse momento tão difícil, desafiador, que é implantar a reforma tributária dentro dos seus negócios, que não é uma escolha, né, doutor Rafael? É uma obrigação. Olá, Aníbal, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Quero agradecer novamente a você, a TV Manaim, a todo o seu público que está nos assistindo. Realmente, não é uma decisão, né? Você tem que... Não é opcional. Não, você tem que entrar no trem da reforma, porque na estação ali vai ficar apenas os que eventualmente não vão conseguir tocar os seus negócios adiante. Normalmente, o empresário, ele se preocupa com o famoso histórico dos 5 anos, né? Porque é onde a Receita Estadual, Receita Federal, Receita Municipal, ela faz ali o seu acompanhamento, né? E a sua fiscalização em cima desses 5 anos. O histórico dos 5 anos é de uma forma de tributação, agora já inicia a nova reforma tributária, uma nova forma de tributar, que vai caminhar aí durante 6 anos, nós falamos no episódio anterior. Esse histórico, vamos dizer assim, o fiscal, o advogado, o contador, o empresário, ele vai ter 2 olhares, né? Aquilo que existia, que era a velha tributação e a nova tributação. Isso é mais confusão ainda para administrar nos próximos anos? Não tenho dúvida. A nova e a velha ordem vão caminhar juntas por algum tempo e fatalmente criando ali, né, dobrando o volume de esforço empregado. Por isso que no episódio anterior nós falamos que assim, para simplificar vai complicar um pouco mais, né? Então assim, até começar a simplificar, isso teremos fatalmente um agravamento aí no volume e na quantidade de esforços empregados. Ok. Quando nós falamos de tributo, nós pensamos sempre... O Brasil criou um sistema para facilitar, onde tem MEI, tem Simples Nacional, né? Para simplificar e também diminuir a carga tributária para quem está começando os seus negócios, para quem é pequeno, né? Ou permanece pequeno nos seus negócios. Qual é o impacto dessa reforma tributária para um MEI e para um Simples Nacional? Que legal. Não haverão poupados, todos serão poupados, todos serão alcançados pela reforma. Seja lá o MEI, né, ou as empresas que hoje optam pelo regime simplificado lá, pelo famoso Simples Nacional. Isso aí. Então, já agora, por exemplo, em 1º de janeiro de 27, né, a CBS virá em substituição do PIS/COFINS.
As empresas do Simples Nacional poderão escolher tributar os novos tributos dentro do pacote que ela já tributa o Simples Nacional ou tributá-los por fora, como fazem hoje as empresas do regime ordinário. A diferença prática disso é na questão da não cumulatividade. Ela, tributando por fora, poderá gerar mais créditos para aqueles que estiverem adquirindo seus produtos e serviços. Por dentro, irão apenas se creditar do que é já tributado no pacote do Simples Nacional. E aí a gente volta a falar de mercado, de economia. Isso muda o preço, isso muda a relação, né, de custo para quem está adquirindo essas empresas. Então precisa estar na pauta aí das empresas do Simples Nacional os efeitos no seu preço net ali, né, a partir de qual escolha ela vai fazer, por dentro ou por fora. Aquelas complicações, né, onde você coloca NCM e vai classificando produtos de acordo com várias alíquotas e tal, isso continua, essas classificações, porque são complexas, né? Nós lembramos dos casos famosos de sorvete do McDonald's, né, que tem Que é uma bebida láctea, né? e bebida láctea e sorvete e tal, e as aplicações mudam porque ele cai numa outra tributação, outro NCM, por aí vai, são várias interpretações. Isso vai continuar ou vai como que passar a régua, o IVA dual sobre todos os produtos e por aí vai? Legal. Não, eles vão continuar Vão sim continuar. como orientadores de tributação, até porque a gente tem regimes especiais de tributação previstos na própria reforma tributária. Tá. Então essa relação de NCM sim vai continuar e a sua relevância. Até porque ele também produz efeitos em outros tributos, IPI, imposto de exportação. Ele é uma mecânica muito razoável e objetiva de controle de tributação. Então essa vigilância e essa adequação ao NCM vai permanecer. Vai permanecer. Talvez um pouco mais simples por causa da substituição, né, do IVA pelos tributos atuais agora. Haverá ali uma simplificação, até porque o número de regimes e o comportamento de determinados tributos reduz bastante, mas continua. Ótimo. O empresário, ele naturalmente, você explorou muito isso no episódio anterior, da preocupação dele em verificar que tributo que ele pagava, o que ele vai pagar agora, o que ele vai pagar nesse período de transição, porque vai mudando também a cada ano aí, para ele precificar. Qual o conselho que o doutor Rafael daria para o empresário para se preparar? O que ele precisa fazer? Entra num curso, vai para uma faculdade, faz uma pós-graduação, contrata o doutor Rafael, troca de contador, o que ele faz? Contratar o doutor Rafael é uma boa pedida, viu? mas, na verdade, assim, a primeira coisa que o empresário precisa fazer é ficar calmo. Tá. Todos Tem solução? Tem solução. Tem solução. O mercado não vai explodir nem implodir, o mundo não vai acabar ou começar de novo. As regras do jogo estão aí e o que basta é que a gente se prepare para jogá-las, né? O que o empresário precisa fazer, na minha leitura, primeiro é ter a consciência que a tributação é apenas uma das variáveis dentro do ecossistema de uma empresa. Certo. Então ele precisa sempre entender que o tributo precisa fazer parte do negócio e não ser o negócio. Porque eu vejo muitos empresários que estão preocupados com a alíquota, mas não com o efeito dela. Então acho que a primeira coisa, o meu conselho que eu daria com mais carinho e gostaria muito que o empresário recebesse era: entenda que tributo é uma variável dentre as muitas que você tem no seu negócio. Incorpore a tributação ao seu negócio e não o seu negócio à tributação. Tá. Você não vende tributos, você vende pãozinho e café. Ok. Então, submeta os tributos ao pãozinho e café e não o pãozinho e café aos tributos. Olha, a complexidade da tributação que nós temos, e ainda temos, né? Vamos caminhar um tempo aí com ela sempre requer um trabalho, especialmente do advogado tributarista, que é de
planejamento tributário. Consultor tributário, não, planejamento tributário, né? Uhum. Que é aí a elisão fiscal, né, chamada. Uhum. O que nós podemos esperar para frente? Vai precisar de planejamento tributário ou a coisa vai ficar tão simples que dá para fazer a sua contabilidade, o seu planejamento de forma muito mais simples? Ah, legal. Eu sempre entendo, e eu tenho um amigo que sempre lembro dele nessas horas, quando ele uma vez me disse: delegue suas incompetências. O empresário sabe empreender. Ok. No nosso exemplo da padaria, ele sabe fazer pão e vender café. E é onde ele tem onde está ali o estado da arte dele. Ele precisa gastar energia com aquilo. E para que ele gaste energia com aquilo, eu acho que é muito mais recomendado que ele se cerque de pessoas com capacidade de orientá-lo no planejamento do que ele tentar fazer por si mesmo. Seja dentro de um ambiente mais complexo ou menos complexo. Ok. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, eu sempre acredito que profissionais, né, bem orientados, com bastante capacidade de entender o negócio do cliente, ainda serão essenciais. O planejamento tributário precisa ser feito a muitas mãos. Se ele for feito tão somente pelo advogado tributarista, ou só pelo contador, ou só pelo empresário, a tendência a não dar certo é muito grande. Precisa dessa sinergia entre esses três atores para que seja entregue um planejamento tributário assertivo e responsável. Então, planejamento tributário. Olha a dica que o doutor Rafael está dando aqui. Precisa da figura do empresário, preparado, conhecedor do seu negócio, o contador, porque ele vai contabilizar tudo aquilo e tem informações a dar nesse projeto, e o tributarista, advogado, que ele vai concluir ou vai orientar esses atores aí para seguir na melhor prática possível. Exatamente. Porque existe a elisão e existe a evasão da cadeia, né? Exatamente. Que é a sonegação. Então elisão eu quero fazer tudo certinho, eu quero pagar os meus tributos, mas eu quero pagar só o que eu devo. Porque também tem muito dinheiro, como os empresários dizem, sendo deixado na mesa, não tem? Tem. Empresário que pagou tributo a mais, errou na tributação e por aí vai. E eu insisto naquilo que a gente já falou, Aníbal. Nós pagou tributo a mais, é um grande problema? Eu não acho que não. Não acho que o problema está aí. Tá. Eu acho que quando você teve tributo a mais, você precificou a maior. E talvez você deixou de vender naquela operação que você queria tanto porque seu preço estava maior do que o seu concorrente que tributou da forma O correta. consumidor pagou essa conta do seu erro. Então, assim, eu fico imaginando, do seu erro, às vezes você deixou de vender, às vezes você colocou alguém para pagar a sua conta. Então eu foco sempre nessa história, vamos cuidar dos efeitos econômicos, porque se eu tributo mal, eu precifico mal, vendo mal ou não vendo. E ao não vender, eu acabo botando em risco o meu negócio. Olha, vejam como é importante o que ele está falando. Se eu precifico mal, porque eu estou mal informado, da questão da tributação, que é um peso enorme. Nós estamos falando aqui de 27%, 29% sobre o negócio. Então é muito dinheiro, né? É muito provável, né, Aníbal, que os nossos espectadores empreendedores, eles não ganham 30% da receita do Sim, negócio deles, né? provavelmente. Então é um sócio majoritário, né? Majoritário, totalmente. E esse impacto, ele vai impactar na gestão do negócio. Então o ponto de preocupação aqui não é assim, combinamos até com o doutor Rafael para a conversa não ser uma conversa muito técnica, né? Mas uma conversa que sirva realmente para o empreendedor ele aplicar no seu negócio. E a preocupação é essa: conheça bem o que você tem que pagar, sua atividade, e execute isso com precisão e com estratégia para ter um negócio que renda bem. Se fala muito que nessa reforma quem vai pagar muito tributo, quem vai pagar mais tributo, quem vai sofrer mais é a empresa de serviço, inclusive o seu escritório, certo?
Infelizmente você está certíssimo, né? Em que pese os escritórios de advocacia foram contemplados aí com uma redução razoavelmente expressiva, né? Mas, de fato, os serviços passam a ser tributados de forma muito agressiva. E é algo muito preocupante, né? Porque o setor de serviços representa uma fatia enorme do mercado. E os serviços ficando mais caros, a gente volta para a conversa do nosso episódio anterior. É mais pressão inflacionária, é menos capacidade de consumo do mercado e os efeitos ali precisam estar administrados pelo empreendedor. Mas o serviço vai sim ser pesadamente tributado. E lembrando, né, doutor Rafael, assim, só te interrompendo, mas lembrando para o nosso telespectador que às vezes ele diz assim, ainda bem que a minha empresa não é uma empresa de serviço, eu sou comércio, será impactado. Porque você contrata serviços, né? Exatamente. O comerciante contrata serviços também. Só segue. Exatamente. Imagina, você adicionou ali algo essencial para a gente concluir isso de forma clara para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Não afeta o meu negócio? Opa, alto lá. A gente consome serviço o tempo inteiro. E fatalmente... Indústria, comércio, todo mundo. Exatamente. Mais do que nunca, né? A gente consome serviço e isso vai aumentar o seu custo. E aí eu volto a me referir ao episódio anterior, quando você falou assim, a gente tem que cuidar dos nossos negócios e dos nossos fornecedores. Quando você bem falou isso, foi extremamente feliz na sua colocação, porque impacta diretamente o nosso negócio, aumento de custos, e isso, Aníbal, precisa estar na pauta dos nossos clientes, porque dia 1º de janeiro do ano que vem, a CBS é substituída e ela vai ser muito impactante no serviço. Ela substitui. Então, janeiro do ano 2027 será totalmente substituída já. Será totalmente substituída. Some o ISS. Não, some o PIS e a COFINS. PIS e COFINS. Isso, e entra a CBS no lugar dela. Entra a CBS. O ISS, que é o imposto municipal, ele continua. Para 2028. Vai até 2032, quando 33 ele é extinto. Ele será extinto. Então, vai se pagando aí o ISS ainda. Isso, mas aí em 29 o ISS começa a diminuir de tamanho e vai sendo substituído pelo IBS. Vai tendo uma redução. Exato, isso. Gradual. Então você tem um tributo que tem uma expectativa de alíquota ali até 5% hoje, né? E vai ser substituído por um que tem uma expectativa de alíquota ali entre 17% e 20%. Então você já imagina o tamanho, né, desse desafio. Obviamente que vai ter não cumulatividade plena e esses efeitos vão ser amortecidos pela mudança da mecânica de liquidação do tributo também. Na reforma tributária, o que vai acontecer com pontos no país, e vou falar aqui de um que é muito conhecido e relevante, que é a Zona Franca de Manaus, por exemplo. As indústrias migraram para lá por causa do incentivo fiscal. Isso foi uma ação importantíssima do governo, a mão do Estado intervindo aí na economia, né, através dos tributos, jogando indústrias para lá. Como é que está Zona Franca de Manaus, incentivo fiscal aqui do Espírito Santo e de outros estados para essa manutenção de oportunidades, vamos dizer assim, nessas localidades? Bom, legal. Ou a empresa tem que ir para o Paraguai? Depois nós vamos falar desse assunto. A lei de Maquila está em voga aí, né? Famosíssimo, o Paraguai está na crista da onda. Zona Franca de Manaus, ela tem uma proteção constitucional. Sim. Então, os incentivos, né, acostados na Constituição Federal serão mantidos. Então, a Zona Franca de Manaus ainda será um meio ambiente tributário incentivado. Quanto aos estados, e aí vamos, né, falar do nosso querido Espírito Santo, esses benefícios tendem a ser suprimidos. Okay. Lembrando que a gente ainda está na área de alcance da SUDENE, né, e os benefícios da SUDENE serão mantidos. Mantidos, né? Mas o Investe, o Compete E-Commerce, nossos famosos benefícios fiscais. Investe, Compete, vai até quando? Então, o Investe e o Compete, eles começam a perder potência
a partir da substituição do ICMS pelo IBS. Então, em 29 eles começam a perder potência e terminam a sua potência e serão extintos em 33. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Temos que botar isso nos planejamentos. Isso aí pode o Estado do Espírito Santo aqui perder, inclusive, toda essa logística que está pujante aqui no Estado, né? Pode perder um pouco disso aí, né? Eu me convido para a gente fazer um episódio só sobre os efeitos do fim da guerra fiscal para o Espírito Santo. É algo muito importante pela perspectiva, volto a dizer, não tributária, mas econômica. Imagine que você presta serviço para uma empresa que está aqui no Espírito Santo por causa dos benefícios fiscais. Como essa empresa, que é o seu maior cliente, vai se comportar na reforma e quais são os impactos econômicos disso no seu negócio. Isso precisa estar... Olha, vamos falar disso, hein? Me convidei, viu, Aníbal? Está convidado, vamos lá. Doutor Rafael, olha, eu tenho aqui, normalmente, nos episódios, nós não temos uma lista de perguntas fechadas. É um bate-papo, onde a gente vai falando. Mas tem muito assunto aqui importantíssimo da reforma tributária, e eu deixei aqui algumas perguntas de respostas que eu acredito que serão rápidas para o próximo episódio. Vamos para o terceiro episódio, então? Bora lá. Tá bem, te agradeço. Imagina. Pela participação até aqui. Né, como falamos ao final de cada episódio, nós fazemos uma leitura de um versículo da Bíblia, o que vamos fazê-lo agora, que está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9, que nos diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e salvará e achará pastagens. Deixamos aqui um abraço a você, nosso telespectador, e até o próximo Empreenda Mais.